Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma apresentação de resultados. A gente se encontra aqui a cada 3 meses, né, para a gente conversar um pouquinho aí sobre o andamento do plano 2, né, que a gente administra aqui na BRF Previdência. Está aqui comigo hoje o Márcio, que é o nosso diretor de investimentos. A gente vai fazer um bem bolado aí, né, eu e Márcio aí vamos conversar com vocês. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Muito bem, eu vou compartilhar já aqui a minha apresentação com vocês. É, Nós fazemos hoje, então, já é a nossa 27ª apresentação de resultados que a gente está fazendo, né? Ou seja, a gente já está aí há um bom tempo já fazendo essas apresentações, né? O objetivo delas é sempre a gente trazer aqui informações, conversar com vocês um pouquinho sobre o andamento das nossas atividades, né? E, em especial, a gente fala sempre sobre o resultado dos nossos investimentos, que impacta, obviamente, a reserva, né, dos nossos participantes. A gente tem uma expectativa aí esses são os nossos avisos paroquiais, né? A gente tem aí uma expectativa de conferência aí de mais ou menos 1 hora. Durante esse período que a gente está fazendo a apresentação, vocês já podem ir no chat fazendo as perguntas, né? E a gente, ao final, tem um espaço ali que a gente vai responder essas perguntas. A gente sempre grava a nossa apresentação de resultados, deixa ela disponível no nosso site por 30 dias e também no canal da BRF Previdência lá no YouTube, que além das apresentações, vocês vão encontrar no canal do YouTube diversos outros vídeos, né, falando sobre a Previdência, enfim, explicando onde a gente busca trazer mais informações mais detalhadas aí para vocês. Então, tem alguns vídeos bem interessantes lá no nosso canal no YouTube também. Passando para a nossa pauta, o que que nós vamos falar hoje? Eu começo sempre falando naquilo que a gente está trabalhando, principalmente nos projetos que a gente está desenvolvendo aqui, né? E também sobre as principais atividades que são executadas aqui na BRF Previdência no trimestre seguinte, que é esses 3 últimos meses aí do ano, né? Falamos um pouquinho sobre os números da BRF Previdência, em especial do Plano 2 e do Plano Família. O Márcio depois entra com vocês falando sobre os investimentos, né? Tanto o cenário econômico quanto os resultados. Eu vou falar um pouquinho sobre o Plano Família, que a gente fez algumas alterações nesse plano para ele ser mais inclusivo, né? Para a gente ter mais pessoas que possam aderir a esse plano. E depois, lá no finalzinho, tem um espaço que a gente coloca para as perguntas que vocês podem ir fazendo aí durante a apresentação. E também tem uma enquete que a gente pede que vocês sempre respondam, né? Porque ajuda a gente a fazer essa apresentação mais melhor, né? E também trazer assuntos que sejam do interesse de vocês. Começando aqui, então, no que nós estamos trabalhando, isso aqui até a gente já trouxe na última apresentação, a gente continua focado nisso, na troca do nosso sistema operacional. Nós estamos buscando, com isso, dar mais autonomia para vocês participantes, né? E também fazer com que a gente tenha um ganho de produtividade aqui nas atividades que a gente realiza dentro da entidade. O nosso sistema atual, ele é um pouco, já está um pouco defasado, né? É um sistema que ele já não atende às nossas necessidades, principalmente quando a gente está falando aí de ser mais de ter mais funcionalidades, né, para que os participantes possam atuar diretamente com as informações. Por exemplo, se você quer fazer alteração do percentual da sua contribuição, se você quer fazer uma contribuição suplementar, se você quer alterar um beneficiário, né? Então, tem algumas limitações que a gente tem no sistema atual, e esse sistema aqui ele vai estar permitindo que nós façamos a conexão tanto com uma área logada do site quanto de um novo aplicativo que a gente está desenvolvendo, para que a gente possa, então, ter essas funcionalidades implementadas, né? Junto com a troca do sistema operacional, a gente está também desenvolvendo um novo site. O site, hoje, ele é riquíssimo em informação. Só que a gente, até na última pesquisa que a gente teve aí com os nossos participantes, vocês apontaram para a gente que algumas coisas não são fáceis de encontrar no nosso site. Então, nós fizemos um trabalho gigante, né, de entender como estava disponibilizadas essas informações no site, e a gente está remodelando ele, trazendo as funcionalidades mais para perto, né, as primeiras
coisas que se vai acessar no site são aquelas informações que vocês mais buscam, né? Então, nós vamos entregar aí até o final do ano, começo do ano que vem, a gente está disponibilizando um novo site que também vai ter uma área de autoatendimento, mas linkada com o sistema operacional, e aí vocês vão ter mais funcionalidades para vocês executarem, né, e ter mais autonomia aí em relação ao seu plano de previdência, tá? E junto com esse trabalho todo de troca de sistema, a gente está revisando os nossos processos aqui dentro da BRF Previdência. Então, nós estamos passando um pente fino nos processos que a gente está validando, né? Por que que a gente faz, como que a gente faz, para quem que a gente entrega, da onde que vem a informação, e a gente está aproveitando esse momento para a gente já revisar esses processos, para que a gente seja mais simples, né, para que a gente possa simplificar processos que eventualmente não precisam ser tão complexos, né, e que a gente traga mais produtividade e eficiência, ou seja, a gente busca também com essa revisão de processos uma redução dos custos né, da nossa operação. Isso ajuda a gente também a ser mais produtivo, né, mais efetivo e também ter um custo administrativo mais barato, né? Olhando para as atividades que a gente vai desenvolver agora nesse último trimestre, já estamos trabalhando nelas também, é o orçamento, a gente faz sempre o orçamento das nossas despesas administrativas, né? A gente faz esse orçamento para 2025 e já planejamos também as atividades que vão ser realizadas no próximo ano, né? Então, todo esse esforço que a gente está fazendo, tanto de troca de sistema, né? Revisão de processos, eles são impactados também aqui, ou ele impacta também o orçamento e a parte de planejamento, né? Nós fazemos a avaliação atuarial. A avaliação atuarial é uma obrigação legal. O que que é? Uma palavra meio esquisita, né? Avaliação atuarial, mas a gente verifica se o plano está em equilíbrio, né? Se a gente tem recursos suficientes para pagar benefícios até o final do plano, né? Então, todo ano a legislação exige que a gente faça uma avaliação, então eu faço uma avaliação de tudo que eu tenho para pagar de benefícios e eu comparo com o valor que eu tenho investido, se ele é suficiente ou não para fazer esse pagamento de benefícios. Então, a gente sempre avalia se o plano está em equilíbrio, né? Isso é muito importante para a gente, para a gente ir acompanhando a necessidade que a gente tem de ou alterar investimentos, né, ou que a gente tenha alguma premissa atuarial que a gente utiliza, alguma hipótese que a gente utiliza, por exemplo, aba de mortalidade, né, o crescimento de salários, enfim, são premissas que a gente usa para avaliação que nós precisamos validar se elas estão adequadas à nossa população, ou seja, aos participantes que fazem parte do plano 2, né, e se a gente tem o plano equilibrado, né. Nós também iniciamos agora, nesse último trimestre, um processo que vai eleger os novos representantes dos participantes no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal. Os mandatos são de 3 anos, né? Então, os participantes escolhem, através de um processo eletivo mesmo, são eleições que são realizadas, os representantes do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. São 2 membros para o Conselho Deliberativo e 1 membro para o Conselho Fiscal. Então, a gente já inicia os preparativos para isso. O mandato dos conselhos atuais vai até abril de 2025, né? Então, não, mas a gente já inicia os preparativos, porque as pessoas vão, né, formar as chapas, a gente tem todo o processo de divulgação, depois tem o período da eleição efetivamente, então a gente já começa a trabalhar no regimento eleitoral e deixar isso tudo prontinho para que nós possamos conduzir o processo de eleição dos representantes, para que, a partir de abril do ano que vem, né, a gente já esteja com os novos representantes eleitos, né? Estamos também trabalhando em algumas alterações no nosso estatuto e no regulamento do plano, mas isso é um tema que eu vou trazer mais para frente, né, numa próxima apresentação. A gente vai fazer depois a divulgação também para os nossos participantes, mas só para vocês saberem que a gente está trabalhando nisso também, né? A gente trata um pouquinho de governança e etc, tá? Caminhando aqui para o tema seguinte, a gente tem trabalhado aqui muito forte nesses últimos períodos, né? Já faz, na verdade, desde que fizemos o último planejamento, né?
para estar mais próximo dos nossos participantes. A gente tem buscado fazer atividades ou estar presencialmente nas unidades onde a gente consegue sensibilizar, né, as pessoas que ainda não têm plano de previdência para que elas façam a adesão ao plano, porque é muito importante, né, você ter um plano de previdência, da mesma forma como a gente estar presente para tirar a dúvida daqueles que já são os nossos participantes, né? Então, esclarecer dúvida, auxiliar com alguma alteração que vá fazer em termos de contribuição, contribuição suplementar, imposto e renda. Então, nós temos procurado fazer ações, né, que a gente esteja mais próximo de vocês. Tivemos agora setembro e outubro, a gente teve em Curitiba e Itajaí fazendo um trabalho específico com as lideranças, né? Nós entendemos que os líderes são pessoas que têm um poder, né, de estar próximo dos seus colaboradores e nos auxiliar na divulgação do plano de previdência. Porque é diferente de você chegar e oferecer o plano para uma pessoa, alguém que ela nunca viu na vida. Então, chega a Rosane lá e diz assim, faz aqui, tem um plano, a BRF contribui para você, etc. A pessoa nunca viu, nem sabe, né? Não tem uma referência para ela ter segurança na hora de fazer a contratação do plano, né? Quando isso vem da liderança, isso ajuda as pessoas a terem uma visão melhor do benefício que a empresa está oferecendo. Então, fizemos um trabalho bastante grande aí com as lideranças, vamos fazer agora em novembro aqui no Morumbi, para que a gente possa, então, sensibilizar as lideranças sobre a importância, porque a impressão que a gente tem, né, é que as pessoas a previdência não é um produto que a gente vai, não é igual um tênis, que você vai lá na prateleira, olha, gosta e compra, né? Uma coisa que a gente tem que reconhecer a importância de ter um plano de previdência, e isso exige que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento, a gente converse um pouco mais com as pessoas, né? Fizemos também uma participação muito especial na convenção em Atibaia, que teve, né, nesse período. O objetivo, de novo, mais do que a gente está oferecendo o plano, é efetivamente a gente estar mais próximo das pessoas, esclarecendo dúvidas, né, e estar disponível aí para que as pessoas entendam como funciona o seu plano de previdência e tenham segurança nos seus investimentos, né? E nessa linha da gente estar mais próximo e atender aí as demandas dos nossos participantes, nós estamos organizando um webinar que vai acontecer agora no início de novembro, com o professor Heraldo Oliveira, que vai falar sobre a relação, né, do plano de previdência com o planejamento tributário, né? Como é que a gente pode, através de um plano de previdência, você se beneficiar pagando menos imposto de renda. A gente já vem falando aqui nas apresentações, né, e nos materiais que a gente manda para vocês ou divulga no nosso site, sobre o benefício que é, né, quando você faz a contribuição para o plano de previdência, você deduz esse valor da base de cálculo do imposto de renda. E nesse webinar o Heraldo vai trazer muitas dicas, né, de como é que a gente pode usufruir melhor esses benefícios que estão de acordo com a legislação, né? Obviamente, são dicas que estão previstas na legislação, mas que às vezes, por desconhecimento, a gente acaba não aproveitando, né? Então, tá aí uma oportunidade que a gente está trazendo para vocês. Se vocês puderem se programar para participar, vai ser bem importante, porque entre a gente pagar imposto, né, ou usar esse dinheiro para a gente investir na a nosso favor, né, para a gente ter um benefício melhor na aposentadoria, faz todo sentido, né? Então, a gente convida vocês para participarem desse webinar, que vai acontecer aí dia 7 de novembro, tá? Avançando aqui, eu vou falar um pouquinho só sobre os números, né? Aqui são os dados do plano 2 até setembro. Nós já arrecadamos mais de 8 milhões de reais em contribuições. O número de participantes, nós temos aí mais de 4.500 participantes. Esse número ele decresce, né? É um número que ele cai, porque os participantes às vezes saem do plano, e ele é um plano que é fechado, ninguém mais entra no plano 2, né? A gente só tem aberto o plano 3. Então, esse é um plano que a tendência dele é ele as pessoas se desligam da empresa, algumas se aposentam e outras saem do plano, né? Então, a tendência é ele não ter mais um crescimento em termos de número de participantes.
nós pagamos aí, em média, até setembro, né, 6 milhões de reais em benefícios. Veja que a gente arrecada 8 milhões e a gente paga 6 milhões em benefícios. E aí o patrimônio, nós temos aí 387 milhões de reais em patrimônio, né? Se a gente lembrar lá em dezembro, a gente tinha 384 milhões, né? Então, ele não é um plano que o patrimônio cresce de forma muito acelerada, porque basicamente o que a gente arrecada, né, a gente usa para pagar benefícios. Então, ele sofre o efeito aqui um pouco, né, dessa diferença de contribuição e um pouco resultado da rentabilidade, né? Mas não é um patrimônio que a gente vê um crescimento muito exponencial, né? A gente tem um crescimento mais consistente em função do nível de arrecadação, que ele é um pouco superior ao nível que a gente paga benefício, né? Se a gente olhar para o plano família também, a gente chama que é o nosso bebê, né? Nosso filho mais pequeno aqui. Nós criamos esse plano família em 2021. Então, ele é um plano que ele agora que ele está pegando tração, né? Nós temos aí em torno de 824 mil reais em contribuições que a gente arrecada. São 482 participantes e pagamos já 110 mil reais em benefícios, tá? E o patrimônio dele crescendo, né? 3,3 milhões aí em patrimônio. Esse plano, apesar dele ser jovem, né, nós temos aí um pagamento já de benefícios expressivo, né, porque pessoas que eventualmente que são participantes e tem, por exemplo, um PGBL, que isso a gente vem falando em algumas apresentações também, né, traz o recurso do PGBL para cá e passa a receber benefício aqui conosco e a gente faz a administração do recurso aqui junto com o Plano Família, né? Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas é importante vocês saberem, né, que esse plano ele vem ganhando tração e é um plano que a gente fortemente recomenda para os nossos participantes. Nós sempre falamos que o plano 2, que é o plano que vocês participam, ele é um plano que ele foi projetado para você cobrir as despesas, né, ou para você complementar a tua renda a partir do momento que você aposenta, né? Então, você vai receber uma parte do INSS e uma parte você vai receber aqui do plano de previdência. Porém, tem um ponto que é muito relevante, que é a questão do plano de saúde. Quando você para de trabalhar, né, que você sai da empresa, você vai ter que custear um plano de saúde. E da onde que você vai tirar esse recurso para custear um plano de saúde? Então, o que que nós recomendamos para os nossos participantes? Faz a adesão ao plano família e vai fazendo uma contribuição para esse plano, que é o recurso que você vai acumular para pagar o teu plano de saúde lá na frente. Então, do plano 2, você vai receber um complemento de renda para você fazer frente às suas despesas regulares, né? E o plano família ele vai poder ser usado para você fazer frente, por exemplo, a um plano de saúde. Então, o que que a gente recomenda, né? Digamos assim, eu preciso receber, meu plano de saúde vai custar, sei lá, R$ 1.000. Então, para eu receber R$ 1.000, quanto que eu tenho que fazer de contribuição e por qual período que eu tenho que fazer isso para poder receber esse valor lá e fazer frente ao meu plano de saúde, né? E aí faz a adesão ao plano família. No plano 2, você faz a tua contribuição normal, a empresa, a BRF, faz a contribuição também, e aqui no plano família você vai acumulando, se for o caso, né, um recurso para você fazer frente aí a essas despesas que você vai ter extraordinárias a partir do momento em que você se aposenta, né? E esse plano também ele é bem mais flexível, então você consegue fazer resgates parciais, você consegue receber benefício por um período, né? A gente chama de benefício temporário, ele é bem mais flexível que o plano 2, né? Então a gente sempre fala para os nossos participantes pensarem no plano família, não só para a família, vale a pena, obviamente, para a família também, né? Do que você ter só um PGBL. A gente também diz para vocês, compare, se você tem um PGBL lá num banco, numa seguradora, compara a rentabilidade de um período, compara a taxa de administração, e se fizer sentido para vocês, traz o recurso para cá que a gente administra, né? Então, é uma opção que vocês têm também para acumular recurso, né? Que ele é um plano mais flexível que o próprio plano 2, tá? Muito bem, dessa parte inicial eu encerro aqui. Eu vou passar para o Márcio, que vai falar então sobre os investimentos, e aí depois eu retomo para a gente ir para a nossa parte final. Vai lá, Márcio.
Obrigado, Rosane. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Compartilhar aqui a apresentação. Beleza. Como a gente sempre traz aqui para vocês, né? A gente começa com a apresentação do cenário econômico, né? Que é os eventos, né, que acontecem tanto no mercado financeiro internacional, né, como no mercado financeiro e econômico aqui no Brasil, né? Então, esses eventos que acontecem, a gente sempre fala aqui, né, dos resultados dos últimos trimestres, né, para essa questão do cenário econômico. E isso como é que está se refletindo na rentabilidade, né, quando a gente olha aí o acumulado do ano até setembro de 24, tá? Então, começando aqui com o cenário externo, a gente vê, né, até nas últimas apresentações, a gente tem incluído aqui nesse material os impactos, né, que esses eventos têm nos ativos, seja aqui na nossa carteira ou no mercado de uma forma geral, né? E eles podem ser positivos, né? Quando a gente indicar aqui que uma setinha verde para cima, ou negativo, né? Que tem um viés aí que pode impactar, né, na desvalorização dos ativos nesse período, tá? Isso pode se concretizar ou não, né? E também em magnitudes, né? Um impacto maior ou menor, né? Em razão da importância desses eventos, tá? Então, até já de forma aqui resumida, né? O que a gente pode ver quando a gente olha para o cenário externo, grande parte dos eventos que a gente teve aqui foi ou teve uma perspectiva, né, com um impacto positivo, né, para os investimentos, e a gente teve, né, um item aqui que foi um evento que trouxe volatilidade e poderia impactar de forma negativa os investimentos, tá? Mas de uma forma geral, o cenário externo foi favorável para a gente aqui nesse trimestre, tá? O grande ponto que a gente já vem discutindo, inclusive nas reuniões anteriores, né, é a questão da taxa de juros lá nos Estados Unidos, né? A gente tem visto aí uma discussão que vem acontecendo, né, no mercado sobre a quantidade de cortes de juros que o Banco Central americano iria fazer em 2024, né? O Banco Central lá a gente chama, tem o nome de Fed, né, nos Estados Unidos. No início do ano tinha uma perspectiva que esse ciclo de corte de juros ia ter 4, 5 cortes, né? E isso veio mudando no decorrer do ano, né? E nesse último trimestre, principalmente aqui, a gente teve uma perspectiva que o Banco Central ia realmente começar já a fazer corte de juros na posição de setembro, né? Por quê? Porque a economia americana começou a apresentar alguns números fracos, né, de crescimento, e o Banco Central lá nos Estados Unidos, diferente até um pouco do nosso Banco Central aqui, ele é responsável por dois fatores da economia, né? Ele é responsável pelo controle da inflação e ele também monitora, né, a questão do crescimento, né? Aqui no Brasil, o Banco Central tem muito mais o papel de monitorar o aspecto relacionado à inflação, tá? Então, esses dois pontos são os objetivos de monitoramento que o Fed faz, né? O Banco Central americano monitora. E como ele viu que a inflação já vinha apresentando dados aí de desaceleração e se apresentava mais controlada,
ele passou, inclusive, a se manifestar, né, que ele tinha preocupação com um possível desaquecimento da economia americana, né, e isso se refletiu aí nessa posição, né, do mercado em apostar que o ciclo de corte de juros teria início em setembro, né? Isso realmente aconteceu, né? O Fed cortou os juros em setembro até num nível que parte do mercado esperava, né? Mas a maioria esperava um corte menor, né? O Fed cortou 0,5% a taxa de juros, né? E grande parte do mercado esperava 0,25, mas ele já destacou, né, que esse provavelmente não vai ser o ritmo dos próximos cortes de juros, né? Em razão até dos dados que vieram depois aí dessa decisão, né? Mostrando que a economia dos Estados Unidos continua forte, tá? Ainda que a gente tenha lá um patamar de taxa de juros bastante relevante, tá? Só lembrando, né, pessoal, por que que a gente tem tanta preocupação com a economia americana? A gente, eu digo, nós aqui e o mercado financeiro, né? Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, né? Então, qualquer questão relacionada ao mercado americano tem impacto na economia global, né? Seja em termos de crescimento ou de atividade relacionada à importação, exportação, né? Então, a economia americana tem um papel muito, muito relevante na economia global, né? Então, qualquer evento que aconteça nos Estados Unidos, a perspectiva se reflete na economia global e em todos os países, tá? Esse foi o grande vetor aí que o mercado monitorou aí durante esse trimestre, né? E foi de uma forma resumida desse período, né? Com esse viés positivo. A outra questão que a gente tem é do governo chinês, né? Ele vem anunciando medidas de estímulo para tentar aumentar o crescimento da economia, né? A gente não tem visto, né, o resultado efetivo dessas questões, mas de uma forma conceitual, né? Sempre que a gente tem esses estímulos, a perspectiva é positiva, né, para a economia, quando o governo adota essa postura, tá? A gente, de novo, não está vendo um reflexo ainda disso efetivo no mercado chinês, né? Ele já vem, inclusive, apresentando uma desaceleração dos últimos anos aí, em termos de crescimento, né? Se a gente voltar aí 5, 10 anos atrás, a economia chinesa crescia aí acima de 2 dígitos, né? Hoje o governo tem um target aí perto de 5 e os últimos números que têm sido divulgados têm ficado abaixo desse patamar, né? Razão pela qual o governo vem implantando esses pacotes de estímulo, né? Aqui, de novo, é uma questão também relevante. A economia chinesa é a segunda maior economia do mundo, né? Então, aqui também, né? Sempre que a gente tem uma notícia positiva para a economia global e particularmente aqui para nós, né, essa questão da economia chinesa, nós, eu digo Brasil e como um país emergente, é muito importante, né, porque a China é um país que importa commodities, seja ela petróleo, seja ela minério de ferro, soja, milho, né, essa questão de grãos. E isso são itens bastante importantes aqui para a nossa pauta de exportação e, por consequência, né, para a nossa economia, tá? Então, a gente também aqui olha com bastante cuidado, né, essa questão do crescimento chinês, tá? Um outro aspecto positivo que também aí ele tem um impacto um pouco mais reduzido, né, porque é a questão da Europa, né, a participação da Europa ela é importante na economia global, né? Mas não tão importante como a economia americana e a chinesa, né? Mas, de novo, à medida que a gente tem uma notícia positiva, né? Que é o corte de juros, isso é sempre importante, né? Para estimular o desenvolvimento das economias, né? Daquela região, que ainda que não sejam tão importantes como a economia americana e a chinesa, como eu disse, né, é importante para o crescimento da economia global, tá? O único ponto que a gente viu aí que trouxe um aspecto negativo para os mercados financeiros foi a questão geopolítica, né?
A gente tem aí a questão envolvendo Israel e o Oriente Médio, né, de uma forma mais localizada, né? O conflito estava acontecendo ali na faixa de Gaza, né? Agora já está indo para a questão do Líbano, já tem outros países sendo envolvidos nesse conflito, né? E a grande preocupação do mercado é a questão relacionada ao Irã, né? O Irã já é um país que tem uma relevância muito grande naquela região, né? Então, um conflito direto, né? Se isso avançar para uma situação nesse sentido, né? É muito, muito ruim, principalmente aqui nesse aspecto, né? Relacionado ao preço do petróleo, né? A gente tem visto sempre que você tem uma elevação na tensão lá naquela região, isso se reflete no preço do petróleo, né? E a gente sabe que o petróleo é uma commodity que afeta, né, o preço de vários ativos, né? Não só da gasolina, né? Mas se expande isso para valor de frete, né? Isso no final pode ter um desdobramento para a inflação. E aí, de novo, esse cenário todo benigno que a gente está vendo lá fora de corte de juros, a gente pode ter uma reversão aí se a questão da inflação voltar a preocupar, tá? Quando a gente olha aqui para o mercado interno, a gente já tem uma visão um pouco diferente, né? Assim, em termos de eventos, a gente continua com um cenário, se a gente for olhar de forma consolidada, com impactos de eventos de forma muito mais negativa do que a gente viu no cenário externo, né? O grande ponto aqui que a gente tem no Brasil, né, é a questão fiscal. Isso já vem ganhando aí preocupação do mercado com as últimas notícias que a gente tem visto aí do governo em relação ao controle das despesas, né? E a própria o próprio respeito aí ao teto dos gastos, né? A gente tem visto medidas aí que têm sido divulgadas de aumento de despesas, né? Sem a gente ter uma contrapartida de receita, né? Só lembrando, grande parte aí do conceito do teto do gasto fiscal, ele tinha como premissa, né, um aumento das receitas, né? Isso veio acontecendo durante um período, mas o que a gente viu recentemente, né, nesses últimos meses, é que o governo não tem conseguido implantar, né, ou aprovar medidas que consigam aumentar as receitas, né? E o mercado, né, a própria vem discutindo e cobrando do governo, né? Medidas que sejam pelo lado do controle das despesas, né? A gente não promova, né? Ou seja, o governo não promova o aumento das despesas, né? E sim indique aí como é que ele vai conseguir controlar esses gastos, né? Tem algumas despesas que o governo tem que são discricionárias, né? Que a gente menciona, né? Que eles têm essa obrigação de fazer, tá? Mas por outro lado, a gente viu um aumento muito substancial do gasto, né? E isso tem impacto aí na questão fiscal, tá? Com isso, o Banco Central tem se manifestado aí, né, no sentido de ter uma preocupação com esse quadro fiscal, né, que isso traz um fator de preocupação aí para o Banco Central em termos de inflação também, né, porque isso tem inclusive um reflexo no dólar, né? Que também tem um impacto na inflação, e ele teve uma mudança aí, né, de posição do que a gente vinha tendo aí, principalmente no começo do ano, né? Se vocês lembrarem, o Banco Central estava promovendo cortes de juros, né, na economia aqui, na taxa Selic, né? E agora, na última reunião de setembro, inclusive, ele já tinha se manifestado, né, que dado desse cenário da questão fiscal e depois principalmente sobre aí essa questão da economia aquecida, né? Eu vou falar um pouquinho aí desse último ponto.
a expectativa da inflação estava desancorada, né? E, de novo, como eu mencionei, o papel do Banco Central é fazer que a inflação fique aí dentro da meta que ele tem estipulada para o país, tá? Então, ele já divulgou aí na última reunião, né? Ele já adotou um aumento de taxa de juros, né? Que agora já está em 10,75. Inclusive já se manifestou, né? Que isso vai se manter aí para as próximas reuniões, inclusive talvez numa magnitude maior, tá? O mercado já precifica que esse ano a gente já vai ter aí uma taxa de juros perto de 11,75, tá? Inclusive as taxas futuras, né? Já estão aí precificando que durante o ano de 2025, né? A gente atinja aí taxas já perto de 13 ou acima de 13%, tá? Então, esse cenário que a gente está tendo aí nos últimos meses, relacionadas à questão do déficit fiscal e também aí da perspectiva futura da inflação desancorada, né, está levando a essa questão de aumento de taxa de juros, tá? Esses foram os dois aspectos que tiveram maior impacto negativo aqui nos mercados financeiros, tá? E o aspecto positivo, né, que eu digo que é um aspecto positivo para a nossa economia, né, é a perspectiva aí de crescimento do PIB, né? A gente vem, apesar desse cenário aí de muita incerteza com a questão fiscal e a inflação, o PIB vem sendo revisitado aí, a expectativa de crescimento, né, com bastante frequência, né? Hoje, os últimos dados que a gente tem, né, já indicam que o PIB pode crescer perto de 3% em 2024, né? Um número bastante expressivo, né? A taxa de desemprego está bem baixa, né? A gente está aí nos patamares mínimos históricos, né? A gente tem setores aí da economia que estão apresentando um crescimento bastante robusto, né? Isso está se refletindo no PIB, né? A questão do setor de serviços é um setor que está apresentando um crescimento bastante expressivo, né? O consumo também está bastante aquecido. Isso é bom para a economia, mas isso também, né? Aí quando a gente olha a visão do Banco Central aí para a inflação, né? É um aspecto que também traz preocupação, né? Para essa questão da inflação, né? Se a gente tiver uma economia muito aquecida e a gente não conseguir, né, atender essa demanda, principalmente do consumo, né, isso se reflete na inflação e, por consequência, né, nas medidas que o Banco Central aí tem que adotar, né, que a ferramenta que eles têm é o aumento da taxa de juros para controlar esse cenário inflacionário, tá? Aqui eu vou falar agora do impacto desse cenário, né, que a gente mostrou para vocês aqui nos investimentos dos planos, né? É só importante de novo destacar, né? No plano 2, a gente tem duas parcelas aqui que a gente administra de forma segregada os investimentos, né? Que é uma parcela do plano que são dos participantes que ainda não solicitaram os benefícios, né? E também daqueles participantes que estão recebendo os benefícios, mas eles recebem esse benefício através de uma renda financeira, ou seja, né, um percentual ou um prazo com base no saldo que eles acumularam até o momento da aposentadoria, tá? Então, esse grupo de participantes, eles estão incluídos aqui nessa categoria, né, que a gente chama aqui de plano 2CD, tá? E a gente tem uma parcela aqui menor, né, que são os participantes do plano que solicitaram um benefício de forma de renda vitalícia, né? Então, eles não têm essa característica de um percentual de renda em relação ao saldo que eles acumularam, né? Eles vão receber um benefício de forma vitalícia para esses seus benefícios, tá? Eu estou mencionando isso, né, pessoal, só para destacar para vocês que a gente tem estratégias de investimento diferentes para cada um desses grupos, tá?
Então, quando a gente olha aqui a parcela do plano 2CD, né, a gente vai ver que a nossa maior exposição, ela ainda está concentrada na renda fixa, né? Até diante desse mesmo cenário que eu mencionei para vocês aí, né? Desde o ano passado a gente vem focando aí os investimentos e concentrando novos investimentos mais na renda fixa, né? Diante dessa percepção de uma taxa de juros mais alta, né? E que atende o nosso objetivo de meta aqui, que é o IPCA mais 5, tá? Então, os investimentos que a gente tem feito mais recentemente, grande parte deles tem ido para renda fixa, tá? A questão que a gente tem aqui na parcela do plano 2CD é que grande parte desses investimentos que a gente já tem na carteira, eles estão alocados em títulos públicos federais indexados à inflação, tá? E esses ativos, nesse ano, né, particularmente, eles têm apresentado um desempenho, uma desvalorização em relação ao preço que a gente adquiriu, tá? E isso decorre da marcação a mercado que a gente tem desses ativos. Diante desse cenário que eu mencionei para vocês, de abertura de taxa de juros, né, da questão fiscal, de uma perspectiva de inflação mais elevada, esses ativos, eles apresentaram uma desvalorização nesse ano, tá? Em alguns momentos, inclusive, né, a gente teve uma rentabilidade negativa para esse grupo de ativos, tá? Então, a gente tem aqui, desse percentual de mais ou menos quase 80%, cerca de metade dessa alocação, ela está exposta a esses títulos públicos que eu mencionei, tá? Razão pela qual a gente tem um desempenho aqui da rentabilidade do segmento de renda fixa bastante baixa, tá? Em relação à nossa meta aqui, quando a gente olha o acumulado até setembro, tá? São ativos, de novo, né? Se vocês lembrarem, são os mesmos ativos que a gente teve rentabilidade de quase 16, 17% no ano passado, tá? Mas com essa abertura de taxa de juros, nesse ano, né, quando a gente bate uma foto aqui, né, e vê o preço que ele está marcado a mercado, ele tem apresentado essa desvalorização, né? É importante destacar aqui que a gente, nesses momentos de muita volatilidade, né, a gente sempre traz essa questão para vocês, a gente não se desfaz desses papéis, por quê? Porque esses papéis têm uma taxa de retorno bastante atrativa, tá? No plano 2CD, por exemplo, a taxa média que a gente tem aqui é perto de 5,6, mais a inflação. Então, isso indica que no longo prazo, né, a gente vai ter esse rendimento de 5,6 mais a inflação até o vencimento. Tá? Então, quando a gente olha aqui a nossa estratégia para uma parcela que é mais estrutural dos nossos investimentos, ela está muito aderente ao objetivo que a gente tem, que é o IPCA mais 5, tá? Então, a gente mantém esses ativos na carteira, né? O que a gente faz aqui, à medida que a gente tem a entrada de novos recursos, ou é alocar agora em papéis que têm um prazo de vencimento um pouco mais curto, né, para diminuir o impacto dessa volatilidade, ou alocar, né, em ativos indexados ao CDI, né, que tem uma taxa, um retorno mais interessante com uma volatilidade menor, tá? Então, a justificativa realmente para essa rentabilidade pequena aqui do segmento de renda fixa é por esses aspectos que eu mencionei, tá? A outra parcela aqui mais relevante que a gente tem na carteira são as alocações do segmento de renda variável, né? A gente tem aqui um pouco acima de 9%. Se vocês verem aí também, ou aqui que acompanham o mercado, né? A Bolsa tem apresentado um desempenho acumulado do ano próximo de zero também, ou levemente positivo, levemente negativo, né? Mas a nossa carteira, ela tem um desempenho aqui acima de 10%, tá? Muito decorrente aqui da posição que a gente tem em ações da BRF, né? Aqui de novo, a gente viu em alguns anos anteriores aí essa posição da ação tendo uma contribuição negativa, né? Mas desde o ano passado, né? O início do
o final do ano de 2022, a ação começou a apresentar uma recuperação bastante expressiva, né? A gente não vendeu esses papéis também quando a gente atingiu aí cotações bastante baixas, né? E isso está se refletindo de forma bastante positiva agora, tá? Uma parcela aqui de investimentos menor que a gente tem, que são os investimentos estruturados, aqui a gente está falando dos fundos multimercados, tá? Isso a gente vem reduzindo, né? Essa parcela, né? Ela já chegou ao final do ano passado aí a ser perto de 6, 7% na carteira, tá? É uma estratégia que também a gente não tem visto aí uma recuperação dos ativos, né? E a perspectiva para essa classe ela não é muito favorável, tá? Então, por isso que a gente vem fazendo esses desinvestimentos, tá? E uma outra parcela aqui que a gente tem também, que aí tem uma alocação mais relevante, é o investimento no exterior, né? Como eu destaquei para vocês, a gente tem uma perspectiva mais favorável do cenário externo do que o nosso mercado interno, tá? Então, a gente tem uma alocação aqui perto de 9% do patrimônio, tá? Que está rendendo aqui quase 27%, né? A gente tem dois vetores aqui positivos também para esse bom desempenho, né? Que é o próprio mercado acionário americano, né? Que é onde grande parte dos nossos investimentos estão alocados, né? E também a valorização do dólar, né? Como a nossa posição é lá fora, quando o dólar apresenta uma valorização em frente ao real, né? Isso é positivo para essa parcela dos investimentos, tá? E uma parcela também menor aqui que a gente tem, que são os empréstimos, né? Que a gente chama aqui de operações com participantes, que estão rendendo aqui perto de 9%, tá? Então, essa composição aqui, né, que a gente tem de alocações versus o desempenho dos segmentos, né, tá culminando aqui no resultado do plano na parcela 2CD de 4,42, né? A gente está abaixo aqui da meta para o ano, né? Muito decorrente dessa questão da renda fixa, né? Mas, de novo, a gente acredita que à medida que a gente tiver aí uma estabilidade até na questão do cenário, principalmente aqui, né, no cenário interno, ou uma melhora, né, esses papéis novamente vão apresentar uma valorização aí bastante expressiva, né, assim como a gente viu que aconteceu em 2023, tá? A gente, de novo, não se desfaz desses papéis, né, porque isso é uma parcela de investimento que a gente tem aí com uma visão de longo prazo, tá? E nesse sentido, isso é importante a gente manter, né, esses ativos na carteira, tá? Quando a gente olha para a parcela do plano 2BD, né, a gente já tem uma alocação, como eu disse aqui, são participantes que já estão recebendo benefícios, né? A gente tem uma alocação ainda maior, né, em renda fixa. A gente aqui tem uma outra característica que explica essa rentabilidade da renda fixa na parcela do plano 2BD ser maior aqui do que a parcela do plano 2CD, é que grande parte desses ativos que a gente tem na carteira, eles estão marcados na curva, ou seja, eles não têm o impacto da marcação a mercado. Essa desvalorização que a gente tem em alguns momentos desses ativos, para uma parcela bastante relevante da carteira, ela não tem esse impacto, tá? Porém, a gente tem aqui desses 90%, cerca de 15% ainda, que tem essa característica de marcação a mercado, tá? Que também se refletiram num impacto aqui, né? Negativo na parcela de renda fixa, tá? E a gente precisa ter isso até para ter um pouco de liquidez aqui para pagar os benefícios, né, que a gente tem no plano 2BD, que aqui a gente só tem saída de recursos, né? A gente não tem entrada de novos recursos, tá? A gente tem uma posição também aqui bastante relevante em renda variável, inclusive com ações da BRF, tá? Da mesma forma que a gente tem aqui no plano 2CD. E aqui, né, a gente tem uma posição um pouco menor no segmento exterior. Isso a gente vem aumentando, né? Essa posição aqui no plano 2BD também para aproveitar esse bom momento, tá? O plano apresenta uma rentabilidade um pouco melhor do que a parcela do plano 2CD, né? Mas ainda assim, nesse ano, a gente tem visto
um desempenho abaixo da nossa meta, tá? Quando a gente olha um horizonte de 12 meses, né? Apesar da gente ter aqui esses 9 meses de setembro com desempenho abaixo, de novo, justificando essa questão que eu disse aqui para vocês, né? Do bom desempenho que a gente teve no ano passado, quando a gente olha o resultado dos dois planos, a gente está conseguindo superar a meta, né? Em 24 meses, a gente está muito perto da meta aqui, né? Então, de novo, esse conceito aqui da gente sustentar a posição de alguns papéis, ela é importante num horizonte de longo prazo, né? E aqui, quando a gente olha em 36 meses, né? O plano 2BD está mais perto aqui da meta, tá? O plano do OECD um pouco mais distante, porque aqui a gente tem ainda o ano de 2021, que foi um ano bastante difícil em termos de resultado para a parcela do plano 2CD, né? Se vocês lembrarem lá, foi o ano que a gente teve, inclusive, desempenho negativo no fechamento do ano, tá? O plano família, ele tem esse mesmo conceito, né? A gente só tem uma particularidade aqui no plano família, é que a gente tem que entregar uma meta de retorno de 110% do CDI, tá? Então, a nossa alocação dos ativos aqui, ela é muito mais voltada para ativos indexados ao CDI, né? Apesar do 110% ser uma meta bastante agressiva, né? A gente vem conseguindo entregar esses resultados nos últimos meses, né? Esse ano a gente está com um resultado aqui bastante perto da meta, né? A gente tem aqui uma meta de retorno de 8,80, a gente está aqui com 8,79, está muito próximo. Em 12 meses também, né? A gente vem fazendo um trabalho de recuperação aqui do desempenho do plano família, né? A Rosane destacou uma parte desse resultado aqui que a gente tem de 36 meses impactado por essa questão do ano de 2021, né? Que está nessa amostra, mas quando a gente olha aqui os últimos meses, 12, 24 meses, o plano tem apresentado uma recuperação bastante expressiva, né? Então, assim como os outros planos, a gente acredita, né, que esse resultado ele vai vir à medida que a gente tiver aí uma estabilização no cenário, né? Esses números negativos, né, não é um número que a gente gostaria sempre de compartilhar com vocês aqui, né? É sempre importante destacar, né? Mas a gente tem aí uma confiança, né, que a carteira está estruturada e montada para que no longo prazo, né, a gente consiga entregar aí um resultado, até porque esses cenários que a gente vê de muita volatilidade, né? Apesar deles serem mais frequentes, né, nesses últimos anos, quando a gente olha no longo prazo, né, a nossa carteira, a gente tem bastante confiança, né, que ela vai conseguir entregar os resultados aqui para os participantes, tá? E por fim, aqui, só falando dos pontos, né, de novo, que a gente tem preocupação ou que a gente monitora e pode ter reflexo nos investimentos, né? A gente sempre traz aqui para vocês também, tá? A questão dos juros na economia americana vai ser o grande vetor aqui, né, para a gente olhar nesses próximos meses. A questão da eleição também, né, é um item que o mercado está olhando com atenção, né, dependendo do resultado da eleição americana aí para a presidência, a gente pode ter uma política americana que pode impactar de uma forma maior ou menor a questão da economia global, né, medidas de protecionismo lá nos Estados Unidos, questão de taxação de importação, isso pode ter um reflexo no crescimento global, tá? As questões geopolíticas, né, como eu já destaquei, isso, como a gente não está tendo uma solução para esses conflitos, né? Eu mencionei aqui a questão do Oriente Médio, né? Mas a gente ainda tem a questão do conflito da guerra, né? Da Rússia com a Ucrânia, né? De vez em quando tem algum questionamento ainda, algum ponto relacionado à China com Taiwan. Então, esses aspectos geopolíticos a gente tem que ficar atento, tá? E a questão da economia chinesa, né? Como eu disse, né? Particularmente para a gente, se a economia chinesa apresentar um crescimento ou uma perspectiva de crescimento maior, isso vai ser bastante importante aqui para o país, né?
E quando a gente olhar aqui para o Brasil, né, de novo, a questão fiscal é o grande ponto aí que a gente vai prestar atenção, assim como o mercado, né? A questão da inflação e o próprio aspecto do dólar também vão ser eventos que o mercado vai monitorar aí com bastante atenção. E o reflexo disso, né, que vai ser a condução da política monetária pelo Banco Central, né? Como é que vai ser o ritmo, né, que até a gente, só lembrando aqui, né, a gente a partir de janeiro tem um novo presidente do Banco Central, né, isso já gerou ruído também em algum momento durante esse ano, então o mercado vai olhar com bastante cuidado, né, como é que o novo presidente do Banco Central vai tratar dessa questão dos juros para os próximos anos, tá? Rosane, da minha parte é isso. Eu depois fico aqui aberto para as perguntas, tá? Maravilha, obrigada, Márcio. Eu vou só voltar a compartilhar a minha apresentação aqui. Só vou trazer para vocês, então, para a gente ir para essa nossa reta final aqui, uma alteração que a gente fez agora no Plano Família, que eu comentei há pouco com vocês, né? Nós ampliamos o nível, né, das pessoas que podem participar do Plano Família, que podem aderir ao Plano Família. Isso por causa de uma demanda que veio dos próprios nossos participantes, né? Então, nós tínhamos até então quem poderia aderir ao Plano Família. Era quem já era nosso participante, e cônjuge, companheiro, menor de guarda, tutelado, curetelado e parentes até segundo grau. E a gente tem muitos participantes que querem colocar, por exemplo, um sobrinho no Plano Família, mas não conseguia fazer o Plano Família diretamente para o sobrinho, porque não era um parente de terceiro grau, né? Sobrinho é parente de terceiro grau. Então, a gente fez essa alteração, permitindo, então, que possa incluir, né, tios e sobrinhos que são parentes de terceiro grau também no Plano Família, né? Então, às vezes, a pessoa tinha que fazer um plano para ela, colocando o sobrinho como beneficiário, mas não em nome do próprio sobrinho, né? Então, isso aqui acabou sendo uma alteração que a gente fez para facilitar e permitir que, né, mais pessoas possam aderir ao Plano Família. E também fizemos uma alteração que a gente considerou muito importante, porque nós temos nos planos outros que a gente administra, que é o 2, o 3 e o FAF, algumas pessoas, elas, depois que saem da empresa, elas optam por fazer a contribuição para o plano. Ela fica na condição que a gente chama de autopatrocinado. Só que, por alguma razão, a pessoa deixa de fazer a contribuição para o plano, e aí ela perde a qualidade participante. Quando perde a qualidade participante, a pessoa não pode mais receber benefício pelo plano, tá? Porque ela perdeu a qualidade participante. Então, o que que nós fizemos? Nós fizemos uma alteração aqui no Plano Família, dizendo que essas pessoas que estavam nos nossos outros planos de previdência e que perderam essa condição de participante podem também aderir ao Plano Família. E aí a gente faz a portabilidade dos recursos, por exemplo, do plano 2 para o plano família. E aí, lá no plano família, a pessoa tem novamente a possibilidade de receber benefícios, enfim, né? Então, foi uma forma que a gente encontrou também de abranger essas pessoas que, por alguma razão, não puderam continuar fazendo as contribuições para o plano, perderam a condição de participante, mas as reservas, né, ainda estão aqui conosco. A gente continua administrando a reserva, mas a pessoa não tem mais a possibilidade de receber um benefício pelo plano. Ela só poderia resgatar esse valor. Então, a gente abriu essa possibilidade ao Plano Família e portar os recursos do Plano 2, do Plano 3 e etc. para o Plano Família e lá, sim, fazer o recebimento do benefício, né? Então, a gente não deixa essas pessoas desassistidas também. Como eu comentei para vocês, né, o nosso plano família aí cresceu bastante, agora ele está ganhando corpo, está ganhando tração, nós tivemos aí 13% de crescimento no número de nossos participantes já nesse ano, e em termos de patrimônio nós tivemos um crescimento aí de 32%, né, isso vem também, e aqui até eu destaco, né, nós tivemos mais de 300 mil reais, que foi de portabilidade, de pessoas que tinham PGBL, em bancos, né, e trouxeram para a gente fazer a gestão dos recursos aqui na BRF Previdência. Fizeram, como eu comentei, o comparativo entre a rentabilidade
né, do PGBL e aqui a nossa, né, taxa de administração, e acabaram optando por trazer a portabilidade. A gente tem visto um movimento cada vez mais frequente de portabilidades que estão vindo para o plano família, tá? E a gente aqui, então, destaca isso também, né, de que de que esse plano ele vem ganhando tração e que existe essa possibilidade. E eu só vou fazer um parênteses aqui, porque tem pessoas que têm VGBL no banco, só que o VGBL ele não pode vir para um plano de previdência fechada, ele não pode ser portado para um plano de previdência fechada, porque a forma de tributação é diferente. No VGBL, você só tributa a rentabilidade. Quando você contribui para um VGBL, você não deduz esse valor da base de cálculo do imposto de renda. Então, quando você vai resgatar esse valor, como você não deduziu da base de cálculo, esse valor já está tributado. Aí você só tributa o rendimento. Já no plano fechado, ou que nem aqui na BRF Previdência, e os PGBLs, eles tributam o capital e a rentabilidade, né? Então, por quê? Porque quando você faz a contribuição, ele deduz da base de cálculo do imposto de renda. A gente posterga o pagamento do imposto de renda para um momento futuro, na hora que você for fazer o resgate, for fazer o recebimento do benefício. Então, aqui a gente já esclarece uma dúvida, porque tem pessoas que têm VGBL e o VGBL ele não pode ser portado para cá em função da diferença do regime de tributação, tá? Da forma de tributação. Porém, se você tem um PGBL, eu fortemente recomendo que você faça um comparativo e se for vantajoso para você, traz os recursos que a gente faz a administração aqui, né? Então, a gente tem mais, o plano família, ele é mais flexível que o próprio plano 2, porque ele tem um período de carência de 36 meses e você depois já pode fazer resgate parcial, tem benefício temporário, né? Ele tem uma série de flexibilidades que não tem. Você determina que idade você quer começar a receber o benefício, né? Então, por exemplo, no plano 2, você tem uma idade mínima que é de 55 anos para você começar a receber benefício. No plano família, você não tem, você que define quando você quer começar a receber o teu benefício. Então, ele tem algumas flexibilidades, né, que podem ser utilizadas aqui, que podem ser, favorecem, digamos, os participantes, né? Ele tem a mesma segurança que tem o plano 2, o plano 3, o plano FAF que a gente administra, né? Eles são supervisionados aí tudo pela Previc, a gente não tem fins lucrativos, previdência privada, né? O fundo de pensão, como a BRF Previdência, ele não tem fins lucrativos. O que acontece? Quando você paga uma taxa de administração no banco, uma parte dessa taxa de administração é para cobrir as despesas administrativas do banco e uma parte é o lucro. Na BRF Previdência, como a gente não tem a parte do lucro, né? A taxa de administração que a gente cobra é somente para pagar as despesas administrativas do plano, né? Então, normalmente são taxas mais atrativas. A gente não tem taxa de carregamento, tem que observar se os PGBLs têm taxa de carregamento, né? Aqui a gente não tem. E também a questão da dedução do imposto de renda, que eu já comentei com vocês. E para finalizar, só para vocês compararem um retorno acumulado em 2024, Plano Família rendeu 8,82, se a gente olhar a poupança 5,18, isso aqui é a média dos grandes bancos, né, divulgado pela Ambima, e de 6,32, então os PGBLs de grandes bancos, em média, rentabilizaram 6,32, e a inflação no período foi de 3,31. Então, quando vocês comparam, né, faz sentido, eventualmente, vocês trazerem o recurso para a gente administrar aqui na BRF Previdência. Muito bem, a gente finaliza a apresentação. Eu vou deixar aqui, tem o QR Code que eu peço para vocês responderem a enquete para a gente, né? Isso ajuda demais para a gente melhorar sempre as nossas apresentações e, principalmente, que vocês coloquem ali temas que sejam do interesse. O que vocês querem que a gente traga aqui também, né? Temas que vocês consideram importantes que a gente pode estar discutindo aqui na apresentação e fazer ela mais com o perfil de vocês, né? A gente, para quem participar, a gente vai sortear uma squeeze e o pessoal deve colocar no chat aqui também o link para para responder essa enquete para a gente, tá? Vou parar de compartilhar aqui, acho que o pessoal já colocou. E aí a gente responde as perguntas. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta aqui no chat. Tem uma pergunta do Roberto. Roberto,
gostaria de saber se aposenta pelo plano só quando sair da empresa ou tem uma idade mínima. Boa pergunta, viu, Roberto? Você, de fato, só pode requerer aposentadoria ao se desligar da empresa, isso é uma questão de legislação, então a pessoa, enquanto está trabalhando, não pode requerer o benefício, tá? E tem também uma idade mínima, no caso do plano 2, é 55 anos de idade. Então, precisa estar desligado da empresa e ter, no mínimo, 55 anos de idade para poder requerer o benefício, tá? Vamos para uma outra pergunta, que é do Anderson. Entrei um pouco depois do início, gostaria de saber se o aplicativo vai estar liberado em janeiro de 2025. Sim, a gente já deve entrar em janeiro de 2025 com o aplicativo liberado, tá? Nós já estamos em fase aí de implantação, né, prototipação, desenvolvimento, testes, e a única questão é que nós precisamos estar com o novo sistema operacional operando, né, para a gente poder fazer o vínculo, porque ele vai buscar a informação de saldo, ele vai buscar a informação de contribuição, ele vai buscar tudo isso no novo sistema, né? Então, se ocorrendo tudo conforme a gente tem planejado, janeiro de 2025, a gente libera aí o aplicativo também para vocês baixarem. A gente sabe das deficiências que nós temos no aplicativo atual, tá, gente? Então, assim, não é, né, a gente não está. A gente sabe que ele não tem algumas funcionalidades que não são tão boas, né? Ele precisa. Tem pessoas que às vezes não conseguem nem baixar na loja do aplicativo, né? Que é no Google Play e na Apple, né? Mas a gente está trabalhando aí, correndo para a gente fazer um produto melhor aí, entregar para vocês, tá bom? Mais alguma pergunta? Tem alguém que ainda que a gente possa esclarecer? Do nosso chat aqui, não temos mais nada. Ah, tem mais uma, assim, da Keila. A Keila também entrou, a gente já tinha iniciado, não sei se foi falado, eu tenho o plano 2, é possível migrar para o 3 ou somente para o plano família? Keila, quem está no plano 2, enquanto está trabalhando na empresa, fica no plano 2. A gente não tem possibilidade de migrar para o plano 3, tá? E para o plano família, a gente recomenda que você mantenha o plano 2, né? E se for fazer uma contribuição suplementar, alguma coisa assim, você faça adesão também ao plano família, tá? Então, eu comentei que o plano família ele pode ser uma outra fonte de renda para você no futuro, para você fazer outro, né? Ou mesmo não necessariamente para você, mas para os filhos, né? Às vezes tem, por exemplo, o marido trabalha ou a esposa trabalha numa empresa que não tem plano de previdência, então faz o plano de previdência aqui também com a gente, tá? Então, respondendo a pergunta da Keila, não é possível migrar para o plano 3, no plano 2, é possível fazer adesão também para o plano família, tá? E tem como fazer depósito complementar? Tem sim. E isso a gente também fortemente recomenda, tá? Que vocês façam uma contribuição suplementar, ela pode ser feita de uma forma mensal, descontado também via folha de pagamento, né? Ela faz uma contribuição recorrente, ou então pode fazer uma contribuição esporádica, né? Você pode fazer essa contribuição, por exemplo, sobrou um valor esse mês, eu quero ir lá e fazer uma contribuição. Isso também pode, tá? A gente depois te orienta aí para fazer essa contribuição. Tem tanto no nosso site, tem como você gerar um boleto de contribuição suplementar, e se não, o pessoal entra em contato com o nosso atendimento aqui pelo WhatsApp, que o pessoal manda o formulário lá para ti, para a gente fazer o desconto, tá? Combinadíssimo? Muito bom. Gente, não temos mais perguntas. Reforço para que vocês respondam, né, a nossa pesquisa ali, que nos ajuda demais. E agradecer a participação. Eu fico muito feliz de ver vocês aqui. Tem uma turma boa, né, do plano 2, é um dos planos também antigos aí que a gente tem, né? Tem muita gente que eu conheço. Eu sou participante do plano 2, inclusive, Márcia do 3. Então, aqui cada um puxa a sardinha para o seu peixe, né, Márcio? Mas é isso. A gente vai conversar novamente com vocês aí no próximo trimestre, tá bem? Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.